Então vamos à dica do dia. Hoje vai ser sobre o predicado verbal. O predicado verbal ocorrerá na frase caso o verbo exprima naquela ocasião ideia de ação. Quais os verbos que exprimem ideia de ação? Os verbos transitivos. Quais estão entre eles? O verbo transitivo direto, VTD, o verbo transitivo indireto, o VTDI, que é o bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Também exprimem ideia de ação os verbos intransitivos. A gente vai chamar de VI, verbo intransitivo. Então, digamos que numa frase eu tenha verbos transitivos. No caso aqui, eu escrevo: Joana conquistou, comprou, partiu o bolo, comprou a casa, conquistou a vaga, conversou sobre política, vendeu o livro. São verbos que denotam ideia de ação. Então, aqui, conquistou o quê? Comprou o quê? Partiu o quê? Conversou sobre o quê? Vendeu o quê? Esses verbos, eles são verbos transitivos. Então, toda vez que for verbo transitivo, a ideia que ocorrerá na oração é de ação. E o meu predicado vai ser verbal. Já o verbo intransitivo, que é aquele que não necessita necessariamente de um complemento, pois ele costuma ter sentido completo nas orações, quais exemplos desses verbos que podem parar, que na frase vai continuar mantendo o sentido? Nadar, correr, fugir, sair, chegar, ir, pedalar, caminhar, nascer, morrer, então são verbos que costumam ter sentido completo. Eu posso dizer: Sandra caiu, Sandra sofreu, Sandra chegou. Então são verbos que têm sentido completo e exprimem ideia de ação. Ocorrerá o predicado verbal. Então, a dica aqui do predicado verbal numa frase, quando indicar ideia de ação. E esse é o meu WhatsApp. Vocês podem me acompanhar pelas redes sociais ou pelo meu Zap através do status, onde eu sempre posto dicas, vídeos curtos, compartilho resumos, questões. Aguardo vocês lá. DDD Manaus 991-230276. Até a próxima dica, onde nós vamos explicar sobre o predicado nominal e o verbo